Olá, pessoal. Essa é a resolução da nossa 22ª lista dirigida. Se você quer ter acesso a essa lista e às outras listas desse ano e até mesmo as do ano passado, de forma gratuita, é só você clicar no link que está na descrição do vídeo, entrar, baixar tudo que você achar que é necessário para a sua preparação e depois voltar aqui no canal para conferir as resoluções. Para essa lista de hoje, eu elaborei algumas questões a respeito de análise combinatória. Então, a primeira questão vai ser uma questão de análise combinatória, mas um problema um pouco diferente, no qual as pessoas têm muita dificuldade para fazer, porque é um problema no qual a ordem é importante num pedaço, mas não é importante outra. Eu gosto de chamar de um problema misto, e muita gente tem dificuldade em resolver questões assim. Elaborei também uma questão referente a anagrama, mas anagrama com repetição, sem fórmula, sem que você tenha que decorar nada, entendendo o processo para que você consiga resolver questões desse tipo. E para finalizar, uma questão de função trigonométrica, mas um pouco mais aprofundada em relação às questões que a gente já trabalhou aqui esse ano. Então você não pode perder essa lista, entra lá, baixa todas as listas que você achar que são necessárias e vem conferir a resolução comigo. Aproveita que você já está aqui, eu tenho certeza que esse vídeo vai valer a pena. Já deixa seu like, se inscreve no canal, porque até a prova do Enem eu vou trazer muitas dicas que vão te ajudar a aumentar sua nota na prova. Eu sou Juliana Rezende, professora de matemática, e eu vou com você até a prova. No conjunto de prédios em que André mora, haverá eleições para a próxima gestão da diretoria do condomínio. O conselho deve ser formado por um síndico, um subsíndico, um tesoureiro e 4 fiscais contábeis. Devido à grande carga de trabalho para administrar o condomínio, apenas 10 moradores se dispuseram a participar da nova diretoria, entre eles o jovem André, que é contador. O número de maneiras de eleger essa diretoria, de modo que André seja um dos fiscais contábeis do conselho, é. Então, primeira coisa, tá? Vamos tentar entender o que está acontecendo aqui. Eu preciso montar uma diretoria para esse condomínio. Essa diretoria tem que ter um síndico, um subsíndico, um tesoureiro e 4 fiscais. Primeira coisa que eu preciso que você consiga entender aqui isso aqui é um problema misto. Por quê? Numa parte do problema, a ordem importa. E se a ordem importa, temos um problema de arranjo. Na outra parte do problema, a ordem não importa. E se a ordem não importa, temos um problema de combinação. Ah, Ju, como é que você sabe que a ordem importa ou não? Entende? São cargos diferentes. Se, por exemplo, o síndico trocar de lugar com o tesoureiro, muda a diretoria formada. Então, isso significa que a ordem é um fator importante. Mas os 4 fiscais aqui, não há diferenciação de cargo entre eles. Então, se um fiscal trocar de lugar com outro, ou seja, se eu escrevo o nome dos fiscais em ordem alfabética, ou se eu não escrevo o nome dos fiscais em ordem alfabética, não muda o resultado final. Então, aqui, a ordem não é um fator importante. E como a ordem não é um fator importante, temos um problema de combinação. Como eu disse, eu gosto de chamar isso aqui de um problema misto. Como é que nós vamos fazer para resolver? Nós vamos resolver a primeira parte considerando que a ordem é um fator importante e vamos resolver a segunda parte considerando que a ordem não é um fator importante. Mas além disso, né, além dessa dificuldade aqui de ser um problema misto, tem uma exigência aqui. Qual que é a exigência que tem nesse problema? O André, ele é contador. Eles querem montar o conselho de modo que o André seja um dos fiscais contábeis. Repara, o André não pode ser síndico, nem subsíndico, nem tesoureiro. Ele tem que ser um dos fiscais. E é isso que eu fico insistindo muito com os meus alunos. Por quê? Porque quando, em análise combinatória, existe uma restrição, você precisa garantir que ela seja obedecida. E a única maneira de garantir isso é forçando para que ela aconteça. Como assim? Tenta entender, ó. Eu tenho lá 4 fiscais. Tenho vaga, né, para 4 fiscais.
Só que eu preciso que o André seja um deles. Se eu preciso que o André seja um deles, eu vou pensar de uma maneira diferente. Eu não vou pensar que eu tenho 4 vagas para fiscais. Eu vou pensar que eu tenho 3 vagas para fiscais. Aí uma dúvida que aparece aqui é assim: ah, Ju, mas eu não concordo com isso não, porque você está colocando o André lá na vaga de fiscal, então você está forçando para que isso aconteça. Então, gente, em análise combinatória, a única maneira de garantir que algo realmente aconteça é se você forçar para que aquilo de fato ocorra. Então é isso que eu vou fazer. Eu vou pensar num problema um pouco diferente. Como o André, ele não vai entrar nesse processo aleatório, sei lá, imagina que fosse um sorteio. Ah, vamos pegar aqui os 10 moradores que estão dispostos a participar e vamos sortear. Se eu fizer isso, nada me garante, primeiro, nada me garante que o André vá participar da comissão e muito menos que ele vá participar da comissão como sendo um fiscal contábil. Então, para eu ter certeza que isso vai acontecer, eu tenho que virar para todo mundo e falar assim, gente, seguinte, tá todo mundo aqui sendo candidato a participar do conselho, mas a gente precisa do André sendo um fiscal. Então, eu não vou sortear a vaga dele. André, você já é um fiscal do nosso conselho. E aí a gente tenta distribuir de forma aleatória o resto das vagas. Aí observa, eu vou ter então um síndico, um subsíndico, um tesoureiro e aqui o detalhe, 3 fiscais. Esquece a existência do André, tá? Ele já tá lá, não tem que se preocupar com mais nada. Beleza, mas aí o que vai acontecer? A gente vai ter agora 9 candidatos. Por que 9 candidatos? Porque eram 10, mas já coloquei o André, agora eu tenho 9 candidatos. Beleza, mas como é que eu vou fazer? Então, tem gente que gosta de usar a fórmula. Se for o seu caso, tudo bem. Eu lamento um pouco, porque você fica muito refém disso. Só que aí alguém deve pensar assim: olha essa resposta, Ju. Como é que eu vou fazer isso sem fórmula, se a resposta está indicada? gente, se engana quem acha que quem não usa fórmula não tem recursos para deixar a resposta desse jeito. E se você também deseja aprender análise combinatória de forma definitiva e sem ter que usar fórmula, eu vou deixar na descrição do vídeo o link de uma playlist com um curso completo de análise combinatória e probabilidade para que você nunca mais dependa de fórmula para resolver problemas desse tipo, tá? Então, vai lá, assiste o curso completo, que eu tenho certeza que você vai se transformar. Você vai ver que ficar usando fórmula não é nem de longe a melhor estratégia para resolver problemas de análise combinatória. Mas vamos lá, como é que eu vou fazer então? O jeito que eu gosto de fazer aqui é o seguinte: eu penso que, na verdade, eu vou ter que preencher 6 cargos. Ju, como assim 6 cargos? Síndico, subsíndico, tesoureiro, fiscal, fiscal e fiscal. Então, o que eu faço? Eu venho aqui e eu preencho essas 6 vagas, sem pensar em nada, imaginando que a ordem é um fator importante, usando só o princípio fundamental da contagem. E aí eu penso o seguinte, para escolher o síndico, eu tenho 9 candidatos. Aí escolhi o síndico. Para escolher o subsíndico, eu tenho 8 candidatos. Para escolher o tesoureiro, 7. Para escolher o primeiro fiscal, 6. Para escolher o segundo fiscal, 5. Para escolher o terceiro fiscal, 4. Ah, Ju, terminou? Então, infelizmente ainda não. Por que ainda não? Porque quando esses 3 elementos aqui, trocarem de lugar entre si, não vai mudar o agrupamento formado. Então, o que eu faço? Eu uso uma estratégia que é muito importante, tá? Mesmo que você opte por usar fórmula, essa estratégia ela é muito importante para nós, que é o seguinte, que é você entender que não importa qual seja o motivo, se você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, você precisa dividir o resultado pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. Então, eu venho aqui e penso, são 3 pessoas que não podem trocar de lugar entre si. Ju, por que essas 3 pessoas não podem trocar de lugar entre si? Porque não vai mudar o agrupamento formado. Então, eu venho aqui e divido por 3 fatorial. Se eu fosse fazer a conta, eu ia simplificar o que desse aqui
e ia fazer a conta normal. Mas se você olhar bem, você vai ver que eles deixaram a resposta indicada. No caso eu, né, que elaborei a questão, eu quis deixar a resposta indicada. Como é que nós vamos fazer para deixar essa resposta indicada? O segredo é você completar o fatorial. A minha resposta é essa, tá? Absolutamente correta. Mas eu preciso completar o fatorial. E como é que eu faço para completar o fatorial? Eu penso assim, ó, isso aqui é o início de 9 fatorial. Só que para ser 9 fatorial, está faltando 3, 2 e 1. Ou seja, está faltando aqui multiplicar por 3 vezes 2 vezes 1. Só que isso aqui, na verdade, é 3 fatorial. Eu não posso pegar uma resposta do nada e multiplicá-la por 3 fatorial. Para não alterar o resultado, eu tenho que dividir, ó, multiplicar aqui embaixo também por 3 fatorial. Agora, eu consigo ajeitar a minha resposta. Observa, em cima é 9 vezes 8 vezes 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Ou seja, aqui em cima é 9 fatorial. Dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Então, a nossa resposta correta aí vai ser a letra B. Fechou, é isso. Ah, Ju, mas eu não gosto de fazer assim, eu sou viciado em fórmula, me dá uma maneira aí de fazer com fórmula. Você pode fazer, ó, na prática seria o seguinte, eu não gosto de fazer assim, tá? Aqui, ó, eu teria que escolher 3 pessoas para compor essa parte na qual a ordem é importante. Então, eu faria arranjo de 9 para escolher 3. Feito isso, 6 pessoas ainda estariam concorrendo às vagas, né? E aí, essas 6 pessoas que estão concorrendo à vaga, eu teria que escolher 3. Combinação de 6 para escolher 3. Por que 6? Aqui eu já teria dado cargo para 3 pessoas. E aí ficaria algo desse jeito, ó. 9 vezes 8 vezes 7, vezes combinação de 6, escolhe 3. Para a primeira pessoa, 6 possibilidades. Para a segunda, 5. Para a terceira, 4. Como a ordem não importa, divide por 3 fatorial, que é o número de maneiras que os 3 elementos trocam de lugar entre si. De todo jeito, você tem que completar o fatorial, ó. 9 vezes 8 vezes 7, vezes 6 vezes 5 vezes 4. Está faltando 3 fatorial aqui em cima. Então, tem que dividir aqui também, ó, multiplicar aqui embaixo, né, por 3 fatorial. E aí você chega na sua resposta, que é 9 fatorial dividido por 3 fatorial vezes 3 fatorial. Fica a seu critério aí. Mas essa estratégia que eu falei, eu insisto com isso assim, de forma exaustiva com os meus alunos. Não importa qual seja o objetivo. Se você tiver que impedir que elementos troquem de lugar entre si, divida pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. Ficou alguma dúvida? Deixa aqui nos comentários. E, ó, assiste ao curso de análise combinatória e probabilidade, que eu tenho certeza que isso vai mudar o seu pensamento em relação a essa matéria. Vamos dar uma olhadinha na segunda questão, que também é de análise combinatória, mas que envolve a ideia de anagramas. Vamos dar uma olhada. Gabriela acabou de ser aprovada no vestibular e fará o curso de matemática na Universidade Federal do seu estado. Ao fazer seu registro acadêmico, a nova universitária teve que escolher uma senha contendo apenas letras para acessar a área do aluno. Empolgado com o curso, ela escolheu como senha um dos anagramas da palavra matemática, usando apenas letras maiúsculas e sem acento, e não escondeu isso de ninguém. Se algum colega mal intencionado, sabendo dessa informação, tentar acessar a área do aluno se passando por Gabriela, o número máximo de tentativas é... Olha, veja se vocês conseguem entender. Ela está empolgada com o curso e ela está fazendo matemática. O que ela fez? Falou assim, eu preciso escolher uma senha para acessar a área do aluno. A minha senha vai ser um anagrama da palavra matemática. Eu só vou usar letras maiúsculas e é essa senha que eu vou usar para acessar a área do aluno. Só que ela chega e conta lá para os seus colegas, gente, ó, fiz meu registro acadêmico e a minha senha é um dos anagramas da palavra matemática. Agora, tenta imaginar uma pessoa mal intencionada, a pessoa quer se passar por ela, sei lá, para bisbilhotar as notas, não sei qual que seria o objetivo, tá? Mas imagina que a pessoa quer se passar por ela e acessar a sua área do aluno.
eu quero saber quantas tentativas no máximo a pessoa teria que fazer para descobrir a sua senha. Entende? Quando a gente fala em anagrama, o que é o anagrama? O anagrama consiste simplesmente no fato da gente pegar as letras de uma palavra e embaralhar as letras dessa palavra. Então, aqui no caso, ó, matemática tem 10 letras, ó, 2, 4, 6, 8, 10 letras. A ideia é simplesmente saber de quantas maneiras essas 10 letras trocam de lugar entre si. Alguém pode virar e falar assim, Ju, é fácil. 10 letras trocam de lugar entre si de 10 fatorial maneiras. Então, gente, de certo modo é isso mesmo, né? 10 elementos trocam de lugar entre si de 10 fatorial maneiras. Mas não é essa a resposta, que inclusive está na letra A aqui. Por que que não? A resposta seria 10 fatorial se a senha dela tivesse 10 letras diferentes. A senha dela não tem 10 letras diferentes. O que eu preciso que você entenda? Por exemplo, quando essa letra M trocar de lugar com essa letra A, muda o anagrama. Sei lá, se essa letra M trocar de lugar com essa letra T, também muda o anagrama. Agora imagina, se essa letra M trocar de lugar com essa letra M, não vai mudar o anagrama. É aqui que entra o detalhe que eu falei com vocês na questão anterior. Se você é adepto das fórmulas, gente, como eu falei, eu só lamento porque você vai ficar fazendo isso aqui de forma muito mecânica. Eu gostaria muito que vocês entendessem qual que é a ideia. O que acontece aqui é que quando elementos iguais trocarem de lugar entre si, não vai mudar o anagrama. Então, entende? Essa palavra tem 2 letras M, tem 1, 2, 3 letras A e tem 1, 2 letras T. Quando os M's trocarem de lugar entre si, não vai mudar o anagrama. Quando os A's trocarem de lugar entre si, não vai mudar o anagrama. E quando os T's trocarem de lugar entre si, também não vai mudar o anagrama. O que eu preciso fazer, então? Eu preciso impedir que essas letras idênticas troquem de lugar entre si. E como é que a gente faz isso? Usando a estratégia da questão anterior. Não importa qual seja o objetivo. Sempre que você quiser impedir que elementos troquem de lugar entre si, você precisa dividir pelo número de maneiras que eles trocam de lugar entre eles. Então, observa, são 10 letras. Então, 10 letras trocam de lugar entre si de 10 fatorial maneiras. Mas eu preciso impedir que esses 2 M's troquem de lugar. Então, eu divido por 2 fatorial. Eu preciso impedir que esses 3 A's troquem de lugar entre si. Então, eu divido por 3 fatorial. E eu preciso impedir que as 2 letras T's troquem de lugar entre si. Então, eu venho aqui e divido por 2 fatorial. E aí está pronta a sua resposta. Ó. Vai ser 10 fatorial sobre 2 fatorial vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial. Só está em ordem diferente, ó, mas a resposta correta é a letra C. 3 fatorial, 2 fatorial, 2 fatorial. Então, resposta correta, letra C. Espero que você tenha entendido, mas ó, ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários que eu volto para te ajudar. E se você, vou falar mais uma vez, tá? Se você quiser aprender análise combinatória, de modo que você não vá ter medo de nenhuma questão que vier a aparecer na sua frente, assiste ao nosso curso de análise combinatória e probabilidade sem fórmulas. Eu tenho certeza que isso vai mudar a sua visão em relação a essa parte, tá? Aproveita que você está aqui no canal, já deixa o seu like. Se você não é inscrito, se inscreva, porque até o Enem eu ainda vou trazer muitas informações que eu tenho certeza que vão te ajudar a mudar a sua história com matemática na prova. E se você vai fazer algum concurso também, é a mesma ideia, tá? Os concursos adoram cobrar essa parte de análise combinatória e com esse curso você vai ficar muito bem preparado para qualquer situação que vier a aparecer para você. Vamos dar uma olhadinha na nossa terceira e última questão, que agora é uma questão de função trigonométrica. A prefeitura de uma cidade litorânea contratou um especialista para fazer um estudo sobre a altura das marés. O especialista criou um modelo que consegue prever a altura das marés num intervalo pequeno de tempo. A função encontrada por ele
mostra a altura das marés entre meia-noite e meio-dia de um mesmo dia e é dada por H de T é igual a 1,6 menos 1,4 vezes o seno de πt sobre 6, na qual T representa o tempo decorrido em hora a partir da meia-noite e H a altura das marés em metro. Dessa maneira, a altura máxima das marés ocorrerá às 3 horas da manhã, 6, 7h30, 9 horas ou 9h30. Então, entende, gente? Fizeram ali um estudo e chegaram nessa função. H de T é igual a 1,6 menos 1,4 vezes o seno de πt sobre 6. Quando ele te dá uma função trigonométrica envolvendo seno ou cosseno, tem várias perguntas que ele pode fazer. Por exemplo, ele pode perguntar qual que é a altura máxima dessa maré. Aí você consegue descobrir isso, por quê? Porque o seno ele é limitado, ele varia de -1 até 1. Então, se a pergunta fosse, qual que é a altura máxima da maré? Você conseguiria resolver sem muito trabalho, tá? Se te perguntasse a altura mínima, também você conseguiria resolver sem muito trabalho. Aqui, a questão está pedindo um pouco a mais, porque a questão está querendo saber a hora em que isso ocorre, ou seja, eu preciso descobrir esse instante aqui no qual essa maré alta, a maré vai atingir a altura maior possível, né? E como é que nós vamos fazer isso? Primeira coisa, você tem que dar uma olhada na estrutura da função. E tomar cuidado, tá? Porque muita gente pensa assim, Ju, isso aí é fácil. Já que o seno varia de -1 até 1, o seno máximo é 1. Como o seno máximo é 1, quer dizer que a altura máxima vai ser quando o seno for 1. E não é bem assim que funciona, tá? Depende da estrutura da função. Tenta imaginar, vamos supor que o meu seno aqui, que esse conjunto todo fosse igual a 1. Se esse conjunto todo fosse igual a 1, ficaria assim, a altura seria 1,6 menos 1,4 vezes 1. Então, a altura aqui seria 1,6 menos 1,4. Na prática, seria 0,2 metros. Entenda, isso aqui não é a altura máxima. Na verdade, isso aqui é a altura mínima. Ju, mas não faz sentido, porque o seno aqui está sendo máximo. Não importa, gente. Depende da estrutura da função. Quando o seno for máximo, a sua altura vai ser mínima nesse caso. Ju, então já sei. Vou decorar assim. É o contrário. Quando o seno for máximo, a função vai ter valor mínimo, e quando o seno for mínimo, a função vai ter valor máximo. Mentira! Não faz isso. Cada caso vai ser de um jeito. Cada caso você vai ter que parar e analisar o que está acontecendo. Então, não é isso, tá? O que eu vou ter que fazer, então? Vou pensar agora, quando o seno for -1. Olha o que vai virar. A altura vai ser 1,6, né? Menos 1,4 vezes -1. Então, a altura aqui vai ser 1,6, menos vezes menos vai virar mais 1,4. Então, a altura vai ser igual a 3. Entenda, isso aqui é a altura máxima. Então, a altura vai ser máxima quando o seno for igual a -1. Agora, cuidado, tá? Se a questão estivesse te perguntando, olha, qual que é a altura máxima dessa maré? Você ia responder que era 3 metros. Mas a pergunta não é essa. A pergunta é sobre o horário. Eu quero saber quando que essa função vai atingir essa altura máxima, esse valor máximo. Aí você vai ter que pensar, dá uma olhada, olha. Vou fazer aqui nesse cantinho, tá? A altura vai ser máxima quando o seno de π vezes t sobre 6 for igual a -1. O que você vai precisar lembrar aqui? Você vai precisar lembrar do ciclo trigonométrico. Vou fazer aqui agora, tá? Imagina um círculo trigonométrico aqui. Lembra aí para mim. Aqui a gente mede o cosseno, aqui a gente mede o seno. Eu preciso que o seno seja igual a -1. Para o seno ser igual a -1, seno a gente olha aqui, tem que ser esse ponto. Então, aqui o seno vai ser -1. Que arco que é esse? Aqui é 0, 90. Lembra que o sentido que a gente mede é o sentido anti-horário.
Então, 0, 90, 180, 270 e 360 graus. Então, o que eu quero que você entenda? Para que o seno seja mínimo, quem está dentro ali do parênteses tem que ser igual a 270 graus. Só que eu não vou igualar a 270, porque está em radianos. Então, eu vou pensar o seguinte, 270, vê se faz sentido aí para você. Você pode fazer uma regra de 3 se você quiser, né? Pi radianos equivale a 180 graus. 270, você vai chamar aqui, sei lá, de x. E faz essa regra de 3. Eu não gosto de fazer isso, eu gosto de pensar assim, ó. 270 é 3 vezes 90. Só que 90 é π sobre 2. Então, 270 é 3π sobre 2 radianos. E aí resolve o seu problema, ó. Π vezes t sobre 6 tem que ser igual a 3π sobre 2. Agora, resolver essa equação. Confere aqui para mim, ó. Π cancela com π. Passo 6 multiplicando. Vai ficar que t vai ser igual a 18, porque 6 vezes 3 é 18, dividido por 2. Então, o que vai dar o t? 9. Então, nessa cidade aí, de acordo com esse estudo, né, a maré atinge a maior altura às 9 horas da manhã. Espero que você tenha entendido. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também uma aula sobre essa ideia de funções trigonométricas. Algumas coisas básicas que vocês têm que saber sobre função trigonométrica para mandar super bem no Enem, em outros vestibulares ou até mesmo em algum concurso em que essa matéria seja cobrada. Não deixe de se inscrever no canal, de deixar o seu like, porque eu tenho certeza que eu vou te ajudar a aumentar a sua nota na prova. Um abraço e até a próxima resolução.